Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio, professor do Fim do Mundo, aqui em mais uma videoaula para os nossos concursos. Primeira coisa que tem que fazer, entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Já fez? Beleza. Se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, apertar o sininho, porque dessa maneira você garante a continuidade deste nosso trabalho. Nessa videoaula de agora, nós vamos falar sobre o artigo 3º da nossa LDB. Veja bem, eu quero tratar esse artigo com vocês com todo o cuidado do mundo, porque, querido, querida, este artigo não cai, ele despenca, transborda e rola na prova de todas as maneiras possíveis. Então é muito importante que você tenha uma atenção a este artigo que trata sobre os princípios da LDB, ok? Lembrando que este vídeo é sempre feito pensando que você vai estar em uma situação em que você vai ouvir. Nós aqui preparamos algum recurso visual, mas se você estiver somente ouvindo, esse vídeo é feito para que você ouça. Parece contraditório, mas é isso mesmo. Porque eu sou professor, eu sei que você pode estar aí limpando a casa, eu sei que você pode estar preparando aí alguma aula, somando nota, corrigindo prova aí com gabarito. Eu sei que você pode estar naquela aula vaga ou naquele HI, porque você já deixou tudo preparado para a sua coordenadora pedagógica e não tem nada para fazer. E aí, o que você vai fazer? Dá uma estudadinha aqui no artigo 3º da LDB. Bora lá? Vamos junto então. Primeiro ponto, o artigo 3º da LDB, ele traz para nós aqueles que são os princípios da educação. Ou seja, aquelas bases, né, as colunas sob as quais estará construída a educação. Ao ler isso aqui, você vai dizer assim: ah, mas está escrito aí, isso não acontece na realidade. Aí você vai ter que fazer uma opção de vida. Ou você faz a opção por brigar com a sua prova e com a teoria e entrar num conflito mental de não, que isso aqui não tem a ver com a realidade, blá, 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 blá. Ou você faz a opção de viver em paz e de aceitar que os princípios são esses e na hora da sua prova você marcar que esses são os princípios, ainda que você não veja a realidade acontecendo aí no cotidiano escolar. A segunda opção é a melhor. Guarda a paz, que é sempre o melhor caminho. Então, elimina os conflitos mentais em relação ao confronto com a realidade. Nós vamos aqui fazer é tentar ligar cada princípio com aquilo que já acontece dentro da realidade escolar. Porque aí você vai pacificar o seu intelecto e vai liberar aí energia mental para conseguir gabaritar a prova. Ok? Então, bora lá. Eu vou me deter bastante em cada um deles para que você possa ter condições de responder a prova. Por quê? Gente, eu sou concurseiro, eu faço concurso quase todo final de semana. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte: por óbvio, tem certas questões que você vai memorizar mesmo. Porém, 80% da prova não é memorização tão somente. Você tem que interpretar. Por quê? A prova coloca, né, o avaliador, ele coloca um monte de distratores. O que são distratores? São aquelas alternativas na questão que você olha e fala: poxa, mas isso aqui também poderia dar certo. Ou se a questão é para marcar errado, você fala: ah, mas isso aqui também, será que não está errado? E você fica na dúvida. Um distrator é para distrair a sua atenção em relação à questão que é certa. Faz essa ponte que você vai entender bem. Então, por isso, muito mais importante do que você decorar aí o texto da letra é você compreendê-lo, porque se você decora o texto, chega na prova o texto muda. E aí? E aí eles colocam distratores que vão confundir a sua atenção em relação à questão correta ou à questão errada, dependendo do enunciado da questão, e você não vai conseguir fechar
ou gabaritar. A gente quer gabaritar. A gente sempre tem como meta o melhor, o 100%. E você não consegue gabaritar a prova porque você deixou se distrair por um distrator. Ok? Então, bora lá. Então, este artigo terceiro, ele traz para nós os princípios da educação. Né? Então, nós vamos ver cada um deles. Eles são 14 princípios. Quando a LDB, a Lei 9394/96, 9394/96, tem que lembrar, também chamada de Lei Darcy Ribeiro, tá bom? Também pode vir como LDBEN, Lei da Educação em Base da Educação Nacional. Então, assim, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você pode também ter estes três nomes nessa legislação. Quando essa legislação foi promulgada em 96, ela tinha apenas 11 artigos. Os outros artigos foram sendo acrescentados na legislação. Já havia uma questão também de concurso perguntando originalmente quantos artigos compunham a LDB. 11. Difícil a banca perguntar essa filigrana, mas sabe como que é. Se eles tiverem sem imaginação, perguntam qualquer coisa. Então, hoje ela tem 14 artigos e nós vamos ver esses artigos agora um por um. Aliás, né, o artigo 3º tem 14 parágrafos e nós vamos ver esse parágrafo um a um. Primeiro parágrafo vai dizer o seguinte, eu vou ler para você. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Veja bem, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente tem um elemento muito importante da LDB que, sobretudo, visa garantir a universalização do ensino. Essa universalização do ensino ela é garantida por dois elementos que devem ser concomitantes, devem andar juntos ali, ó, João e Maria, né? Apesar de que o feminino de João é de Joana e de Maria é Mário, mas enfim, né? Você tem que caminhar junto com esses dois princípios aqui que está no parágrafo 1 do artigo 3º da LDB, o que é igualdade de condições de, olha, o mais importante aqui é acesso e permanência na escola. Por que eu estou enfatizando esse parágrafo? Porque na sua prova, às vezes, vai vir sim, igualdade de condições para o acesso à escola, ou igualdade de condição para a permanência na escola. Se vier só um, tá errado, né? É indissociável a permanência na escola do acesso, o acesso e da permanência. Você não pode ter uma coisa sem outra de maneira nenhuma, ok? Sobretudo a questão da permanência tem a ver com o problema da evasão. Você sabe, né, que, por exemplo, o ensino médio tem mais de 60% de evasão, dependendo do estado aí, né? É a etapa com o maior índice de evasão na educação básica. E o governo tem que garantir, né, não somente o acesso, ou seja, não somente a oferta da vaga, mas a permanência na escola. Você vai ver que isso se materializa em políticas públicas diversas, né? Então, por exemplo, lá na EJA, né, no turno noturno, se diminui a carga horária, por exemplo. Isso aí é para garantir que o aluno ele permaneça na escola. Você vê que a EJA, por exemplo, há alteração nos currículos, às vezes em algumas redes os currículos são trabalhados por eixo. Você tem, por exemplo, a questão do transporte, que está ligado ao acesso à escola. Dar acesso à escola não significa somente oferecer a vaga, mas tem que oferecer condição de ir lá. Você tem, por exemplo, as políticas públicas de acessibilidade, o nome próprio já diz, né? Colocando rampa na escola, piso tátil, para também dar o acesso para aquelas pessoas com algum tipo de restrição de locomoção ou de deficiência. Então, ou seja, é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, diversas políticas públicas aí no cotidiano, elas vão estar ligadas a esse parágrafo do artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 3º, ele vai falar sobre liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber. Veja bem,
quando a gente fala aqui de liberdade de aprender, né? Ou seja, o aluno é livre para aprender aquilo que ele quiser aprender. Mas, menina, essa letra do funk é muito feia, você não pode aprender isso, não. Pode sim. Segundo a LDB, ele pode. Aquela letra pode ser criticada? Pode ser sim, mas você não pode restringir o direito da criança de aprender aquela letra da música que ele quer aprender, ou aprender aquele texto que ele quer aprender, e etc. Liberdade de aprender. Liberdade também de ensinar. Lembra que eu falei que quando a LDB foi promulgada havia uma briga se a gente ia ter uma legislação mais baseada nos ditames do Estado ou mais baseada no princípio da liberdade do sujeito e que venceu essa segunda opção? Então, isso está garantido aqui, liberdade de ensinar e liberdade de aprender, né? De ensinar significa liberdade de cátedra, né? Os professores podem ensinar, claro que a partir de um currículo, claro que a partir de um currículo. O aluno também pode ensinar na escola, porque a escola não é mais construída na relação hierárquica em que o professor é o ensinador tão somente, né? Existem ali na escola relações de aprendizagem e de aprendizado, né? Liberdade para pesquisar e divulgar a cultura, né? Ai, mas eu não gosto que toque samba na escola. Os alunos não podem tocar samba na escola. Errado. Eles podem. Eles têm liberdade para pesquisar a música do samba que eles quiserem e eles têm liberdade para divulgar alunos, professores, comunidade escolar, para divulgar a cultura, para divulgar o pensamento, a arte, os saberes que estão ali naquela comunidade. Então, se a comunidade quiser chegar para a escola e falar, olha, a nossa comunidade aqui, sei lá, tem uma escola de samba e a gente quer apresentar para as crianças da escola o samba que venceu. Sim, as organizações em torno da escola, elas têm o direito de fazer isso, né? Muito embora, muito apesar de que, não raras vezes, esse direito seja censurado pelas instâncias de organização aí das escolas, ok? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Mais uma vez, está resguardando as liberdades da escola, ou seja, a escola não tem que ser tutelada apenas por uma concepção ou ideia pedagógica, seja ela qual for. A gente daqui a pouco também vai postar uma aula sobre as concepções pedagógicas. As concepções pedagógicas, elas devem ser plurais. Veja bem, eu não tenho como conceber uma escola que ela é plural. Eu não tenho como, dentro da escola que eu concebo como plural, impor somente uma forma de ensinar ou impor somente um conjunto de ideias ou ideologias. As ideias, as ideologias, as concepções pedagógicas, os métodos de ensino, eles são plurais, porque os sujeitos são também plurais. Vão existir alunos que aprendem com um tipo de método, outros alunos aprendem com outro tipo de método e outro aluno aprende com outro tipo de método. Muitas vezes o próprio aluno, aqui no primeiro bimestre, o método foi melhor para ele. De um bimestre para outro, a criança muda, o estudante muda muito. Aí você tem que mudar também o método de ensino para este aluno. Por isso que é resguardado ou resguardada a pluralidade de método. Lá na sua escola, ninguém tem direito de falar, você tem que ensinar desse jeito. Não, é resguardado, você tem direito de ensinar da maneira que mais se efetivar a aprendizagem do aluno. É do jeito que você quiser? Não! Da maneira que garantir as aprendizagens do aluno. Essa é sempre a pergunta final. Está garantida a aprendizagem, professor? Está tendo resultado na aprendizagem, professor? Então você pode usar este método. Se você garante o resultado, você está respaldado no uso do método. Olha que perigo que eu estou dizendo, hein? 4, parágrafo 4º, vou ler para você. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Facinho, né? Tem escola pública, tem escola privada, né? Isso aqui a gente não tem que se deter muito.
né? Só tome cuidado, lá vai vir assim, existência unicamente de educação pública, por exemplo. Errado, errado, né? Tem escola pública e privada, a gente vê aí na realidade. Sexto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos de ensino oficiais ou em estabelecimentos oficiais. O ensino público gratuito é um princípio da LDB. E este ensino público gratuito, ele tem que ser feito em estabelecimentos oficiais. Significa o quê? A prefeitura não pode pegar, sei lá, o pátio da delegacia e falar, ó, aqui vai juntar professor aqui e as crianças vão ensinar aqui. Não pode. Claro, se isso não tiver uma justificativa pedagógica, né? Não pode pegar um cantinho qualquer e colocar e fazer de escola, não. Nós temos que ter estabelecimentos oficiais, preparados para receber os alunos, preparados para que neles se desenvolvam os processos de ensino e de aprendizagem, e gratuitos, né? Vão haver algumas redes, hoje em dia muito menos, né? Mas na minha época de escola havia, né, ainda escolas públicas que cobravam mensalidade. Isso ainda existe. Isso são, digamos assim, eles tentam alargar alguns pressupostos aí da gestão pública, né? Vocês sabem que existem autarquias, existem empresas do Estado. Por exemplo, a Petrobras. Petrobras é uma empresa do Estado. Por ser aquela empresa uma empresa estatal, não significa que aquilo que ela produz ou o serviço que ela oferece seja de graça. Por exemplo, correio. Você coloca uma cartinha no correio e você paga um valor. É um serviço que oferece e não é de graça. Por exemplo, Petrobras, que eu já disse. Vai abastecer seu carro, você coloca gasolina, não é de graça. Então, tendo em vista essa lei das estatais, da possibilidade de haver empresas públicas que cobrem pelos serviços, algumas prefeituras ou estados criam algumas instituições educacionais onde cobra-se mensalidade, né? Porém, essa prática ela é sempre vista com muita desconfiança e ela não está tão afiada com a LDB, que tem como princípio educação pública gratuita, mas ela é permitida por meio de arranjos jurídicos e interpretações de legislação por aí afora. Você sabe, né? A lei é a lei, mas não tão somente. A lei é o que se diz dela também, né? A interpretação que se faz dela. Parágrafo 7. Valorização do profissional da educação escolar. Ai, mas eu não sou valorizado. Tá, é um princípio a valorização do profissional da educação escolar, né? Aí você vê que a principal, né, a principal legislação, né, que visa a valorização financeira aqui no caso é o Piso Nacional de Educação, que está previsto inclusive no artigo 205 da Constituição. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Aqui é muito, muito importante. Veja bem, gestão democrática de quem? De todas as redes de ensino? Não. Gestão democrática do ensino público. Ah, mas Cláudio, eu trabalhava numa escola particular lá, a escola das irmãs, das freiras, e as freiras eram até muito democráticas. Gente, aqui está dizendo que é um princípio do ensino público, não significa que o ensino privado não deva ter, né? Ou não possa ter. Por óbvio, pode sim, e por óbvio é muito importante que tenha. Mas a obrigatoriedade da gestão democrática do ensino público, ela é uma característica das escolas públicas. Ela é uma característica das escolas públicas. Aí, como se concretiza a gestão democrática? Vocês vão ver lá que é por meio de concurso público, por meio dos conselhos, né, por meio da ampliação da participação nos processos de gestão escolar. Você vai ver que isso depois é regulamentado
e sobre isso também nós vamos nos aprofundar em mais um vídeo. Então, cuidado! O que geralmente o avaliador coloca na banca é a gestão democrática do ensino nacional nas redes públicas e privadas. Não. Gestão democrática da educação nacional. Não. Gestão democrática é um princípio e uma obrigação, nesse sentido, do ensino público, não do ensino privado, ok? E só um adendo, né? Por exemplo, na questão da escolha de gestores, dependendo da rede de ensino, diversos processos podem ser feitos. Então, por exemplo, existem redes de ensino onde os gestores são escolhidos por meio de concurso. Existem redes de ensino onde os gestores existem redes de ensino onde os gestores, por exemplo, são escolhidos por processo de eleição. Por exemplo, Paraná, que eu conheço, Minas também. Existem redes de ensino que há concurso, né, para diretores de escola, por exemplo, aqui na rede pública do estado de São Paulo, entre outras. Essas são práticas que apontam para a gestão democrática também, né? É um dos aspectos da gestão democrática do ensino. Ok? Vamos continuar então. Parágrafo 9. Garantia de padrão de qualidade. A educação, ela tem que ter garantido um padrão de qualidade. Como que faz isso? Por meio das aferições de aprendizagem, sobretudo das avaliações externas, né? Como, por exemplo, tem a ANA, que é a Avaliação Nacional de Aprendizagens, né? Tem, por exemplo, as avaliações aí do IDEB, né? Tudo para garantir padrão de qualidade. E outros indicadores também que vão sendo criados pelas redes, né? Ou pelo governo federal. O parágrafo 10º, valorização da experiência extraescolar. Aqui significa dizer que a escola não se vê como detentora do conhecimento, da aprendizagem, dos saberes. Pelo contrário, né? A escola é um espaço de aprendizagens múltiplas, bolei a língua, entre alunos e professores e comunidade escolar. Todos ali estão envolvidos em uma relação de aprendizagem, não tão somente numa transferência de conhecimento. O parágrafo 11º, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Podem olhar, né? Podem perceber que isso aí está lá no artigo 1º e no artigo 2º dessa lei, e você vai ver ao longo dessa legislação todinha essa ideia de articulação de educação, prática social e trabalho sendo constantemente reforçada, sendo constantemente repetida. Lembra que eu falei? Os 11 primeiros parágrafos, eles são os parágrafos originários da legislação. Agora, os parágrafos que vêm, eles foram sendo acrescentados ao longo dos anos. Nós vamos ter aí o parágrafo 12º, que ele foi acrescentado pela Lei 12.796 de 2013, que ele fala: consideração com a diversidade étnico-racial, né? Cada vez mais tem havido uma preocupação para que a escola seja inclusiva, não somente na perspectiva das pessoas com deficiência, mas que ela seja inclusiva no sentido da pluralidade e no sentido da diversidade. E aqui o parágrafo 12º está dando conta disso, né? Consideração com a diversidade étnico-racial, ou seja, a escola tem que contemplar nos seus projetos de ensino, nas suas propostas pedagógicas, nas suas metodologias, a diversidade que está em seu seio, para que a aprendizagem seja de fato efetiva e significativa. No parágrafo 13º, nós temos a garantia do direito à educação
e aprendizagem ao longo da vida. Esse parágrafo foi incluído em 2018, né? Isso é importante a gente ressaltar, porque havia uma briga muito grande, porque dizia-se assim, ora, a educação obrigatória é só de 4 a 17 anos, e depois disso? A pessoa não precisa de ser educada? Ou antes disso, a pessoa não precisa de ser educada? A pessoa tem que ser educada ao longo da vida. E aqui a LDB está garantindo esse pressuposto, né? Que a educação é ao longo da vida, de toda a existência do sujeito. E por último, por fim, o mais recente parágrafo acrescentado é o parágrafo 14º, que a redação dele está da seguinte maneira: respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, pela Lei 14.191 de 2021. Aqui é sobretudo para garantir o ensino bilíngue e para estabelecer o mínimo de diretriz em relação a este ensino, né? As pessoas surdas, as pessoas surdo-cegas e as pessoas com deficiência auditiva, ou seja, aquelas pessoas com baixa audição. E veja bem, aqui traz a concepção que ela tem que ter respeito à liberdade humana. Entender que a pessoa surdo-cega, ou a pessoa surda, além de ser surda, por exemplo, ela pode ter uma orientação sexual diferente ela do majoritário. A pessoa ela pode estar inserida no etnia, ela pode ser negra, ela pode ser indígena, ela pode ser cigana, ela pode ser jamaicana, ela pode ser candomblista, ela pode ser protestante pentecostal, ela pode ser budista, calvinista, luterana. É a diversidade. As pessoas que têm alguma deficiência ou alguma limitação, ela não deve ser vista somente por meio da sua limitação, mas deve ser vista a partir daquele contexto todo no qual ela se insere. E esse parágrafo 14º, ele baliza, sobretudo, o ensino bilíngue, né? Ou seja, o ensino de Libras nas escolas. Isso é muito, muito importante. Ok? Agora a pergunta é o seguinte: como pode cair esse artigo? Aí eu peguei 3 questões que eu achei bacanas para trazer aqui para vocês hoje. Olha essa primeira. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define que a educação, dever da família e do Estado, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 3º, tem-se os princípios que basearão o ensino. O princípio do artigo 3º, que se refere aos aspectos ideais da solidariedade humana, ou seja, ele quer que você diga o quê? Tá vendo? É uma questão que é de interpretação, não é de decoração. Não adianta você decorar se você não souber interpretar, né? Ele quer dizer qual o princípio aí da LDB que diz respeito à questão da solidariedade humana, ideal de solidariedade humana, que está lá no parágrafo 2 dessa legislação, ok? Letra A, condição de permanência na escola. O que tem a ver condição de permanência na escola com solidariedade humana? Aqui está ligado mais à questão do acesso, à questão da universalização da educação básica, né? B, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha, para eu ter respeito tem a ver com solidariedade. A solidariedade é a acolhida do outro, não é? A gente entende a solidariedade como acolhida, como a ajuda, como desenvolvimento de uma empatia em relação ao outro, né? Então, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Veja, olha, tem tudo a ver sim com solidariedade humana, né? Olha os outros, garantia do padrão de qualidade, não tem muito a ver, tem a ver com garantia, né, das aprendizagens da escola e efetividade das práticas pedagógicas. Valorização da experiência extraescolar.
tem a ver com a relação entre escola e o meio, né? Ou da escola como prática social. Então, por conseguinte, a letra B. Uma questão que é relativamente fácil, mas se você não tiver refletido sobre a LDB, você não consegue responder. Olha essa outra questão. A princípio, conforme a lei número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. Olha lá. Vamos ver? 1. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Desvalorização profissional da educação escolar. Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Sim, nós vimos que sim, né? O ensino público deve ser gratuito. Desvalorização do profissional de educação escolar? Essa aqui, o examinador falou assim, ó, vamos deixar que ninguém zere essa prova, vamos dar uma questão. Por óbvio, aqui está errado, né? E 3, gestão democrática do ensino público, na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino. Sim, tem que vir gestão democrática do ensino público. Se for a gestão democrática do ensino, quer dizer que é de todos e a questão está errada, tá bom? Então, por óbvio, né, letra C, A1 e 3 são as que estão corretas. E o terceiro aí, como pode cair? De acordo com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não é princípio da educação nacional. Não é garantia de padrão de qualidade prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Gente, claro que não é isso, né? Por favor, claro que não é, né? A letra A, que não é um princípio. Respeito à liberdade e à preço à tolerância? Sim. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e prática social? Sim. Consideração com a diversidade étnico-racial? Sim. Então, veja bem, aí é a maneira, né, as maneiras como pode cair essa questão do artigo 3º. Eu me detive muito nele, a gente refletiu muito esse artigo, porque eu quero que você tenha em mente que o artigo 3º é um dos artigos que mais caem, e você vai ver que o artigo 3º ele vai se desdobrando. Lá na frente você vai ter a questão da gestão educacional, como que essa gestão pode ser democrática. Lá na frente você vai ver quais são os mecanismos para garantir a qualidade da educação básica. Então, o artigo 3º é um artigo muito importante e é um dos que mais caem na legislação. Vamos juntos rumo a gabaritar ao 100%. Aquele abraço, fica com Deus, em pé.